Fanfarra Operária convida. Muito boa tarde, bem-vindos a mais um programa Fanfarra Operária Convida. Hoje temos connosco a Sociedade Filarmónica da Vila Nova. Na apresentação está aqui ao meu lado o João Pedro, eu sou o Álvaro Machado e como convidados temos o seu Presidente da Direção, Francisco Lima, e o Maestre, Márcio Coelho. Uma pergunta muito simples, digamos assim, que torna-se complicada, que é comum a muitas filarmónicas na Ilha Terceira, infelizmente, que é a dificuldade de arranjar direções. A Vila Nova sente esse mesmo problema, que é mais ou menos geral em todas. Sim, a Vila Nova não é exceção a outras freguesias. E pronto, teve lá o meu antecessor, teve lá há 7 anos, porque ninguém queria pegar. E pronto, ele teve lá há 7 anos. Aconteceu agora desta vez. Eu acho que tem mais um bocadinho de disponibilidade na minha vida e gosto daquilo porque passa-se uma história muito engraçada em relação à música. Há 25 anos atrás era eu presidente da Irmandade do Espírito Santo, onde a Filarmónica era inserida, e não estava ainda no salão. Levei aqui o meu amigo Márcio Coelho a primeira vez é regente da banda. 25 anos depois voltámos a juntar, vamos fazer as nossas bolas de prata. É interessante, 25 anos não é quase uma vida. 7 anos, como disse, da anterior direção, isso foi porque nunca as reuniões nunca deram em nada, as pessoas estão um bocadinho desligadas da instituição. As pessoas querem a casa aberta, mas não querem ir para lá. Infelizmente, é assim, as pessoas estão são associados, mas quando se fala em ir para lá, na carinha, uns querem, outros não sei o quê, não sei mais quantos, arranjam sempre um tratinho. Mas quando é nos dias da Assembleia Geral, gostam de dar a sua opinião. Eu acho que as pessoas, quando quiserem dar as suas opiniões, que têm que ir para lá, que é para ser conforme a opinião que eles têm. Quando eles estiverem lá, eles é que mandam, passa a ser da sua opinião. Quando eles não estiverem lá, pronto, tem que se sujeitar a quem está à frente, porque as ideias das pessoas não são todas iguais. Cada pessoa tem a sua ideia, tem a sua visão das coisas e pronto, mas há uns que têm mais projetos, outros têm menos projetos, mas pronto, a casa está ótima, foram feitas obras, tem boas instalações. Agora é a partir daquelas instalações e fazê-las render alguma coisa para que possamos dar à filarmónica aquilo que ela merece, porque uma filarmónica, se a gente fizer bem as contas, não dá lucro, não é? Dá prejuízo, que é assim mesmo. Mas uma filarmónica é a joia da coroa daquela casa. Portanto, aquela casa não tem herdeiros. Os herdeiros daquela casa é a filarmónica. Os músicos são herdeiros daquela casa, mas porque trabalham ali de graça, não levam dinheiro, vão ali aos ensaios de graça. Pronto, a gente tem que ter uma maneira de os cativar, de dar um mimozinho de vez em quando, um mata-bicho, não é? Organizar de vez em quando um almoço ou um jantar de convívio para a gente conviver com as famílias e estarmos todos juntos, essas coisas, portanto, são coisas que a gente tem que fazer e pronto, eu acredito que os outros também fizeram, mas a gente tem que fazer essas coisas e não é estar preocupados com lucros de 50% e 60% de margem de lucros e não sei o quê. É bom fazer esses 60%, mas também é bom investi-los naquilo que a casa precisa mais, que é manter a filarmónica, porque uma freguesia sem filarmónica é uma tristeza, não tem alegria. Uma freguesia sem filarmónica, a alegria da freguesia vai-se embora
é claro, a sociedade pode fechar, para jogar as cartas eles têm outros lugares para ir jogar as cartas, apesar de serem bem-vindos os que vêm jogar as cartas, que também estão a ajudar a sociedade, também colaboram, jogam as cartas, gastam algum e a gente faz algum dinheiro na caixa, isso também é bom, mas se não tiver filarmónica, se for só jogar as cartas, aquilo fica desmotivante, as pessoas não aparecem, se não aproveitarem o espaço da esplanada, o espaço da sala de espetáculos. Pronto, a gente, eu tenho a certeza, porque eu corro a ilha toda por carnaval e vejo as salas de espetáculos das freguesias. Epá, a nascer aqui o Teatro Angrense e o auditório do Ramo Grande da Praia, a seguir somos nós, aquela é uma sala grande, ampla, com todas as condições, cadeiras novas, fez-se agora o palco novo, aquilo está ótimo. Exatamente. Vamos virar aqui baterias ao maestro. Estamos no início, praticamente, de 2025. Como é que tem corrido a preparação deste ano para as tocatas, tendo em conta que tivemos a interrupção do Carnaval, que normalmente paramos sempre um mês dos ensaios, mais coisa, menos coisa. Como é que tem corrido o início deste 2025, preparando já o Espírito Santo, que na Vila Nova também tem grande importância? Ora, boa tarde a todos. Tem corrido mais ou menos bem, tivemos um pequeno atraso no início dos ensaios, porque tivemos aqui a mudança de direção devido à situação do palco novo. A direção anterior teve que aguentar até depois do Carnaval por causa da questão de verbas do governo e de camarárias e tudo isso. Atrasou um bocadinho, pois como ia haver Assembleia Geral, apresentação de contas, atrasou um bocadinho os nossos ensaios. Temos aqui mais ou menos com um mês e 2 semanas de ensaios, mas também já tínhamos feito o nosso trabalhinho de casa, que foi o repertório usado, que a gente usa estamos a usar para o Espírito Santo e repertório de rua, foi todo trabalhado de outubro a dezembro, porque a gente no dia 8 de dezembro do ano passado fizemos um concerto na igreja, já como forma de incentivo aos músicos, já a preparar o ano à frente. Portanto, foi só fazer a manutenção. Os poucos ensaios que temos foi fazer a manutenção do repertório já existente, mas acho que tem corrido mais ou menos bem. Uma revisãozinha daquilo. Foi uma pequena revisão do que já tinha sido feito no concerto de 8 de dezembro. Okay. Muito bem, vamos fazer a primeira interrupção aqui no programa e vamos ouvir a marcha de desfile Eternos de José Maciel.
Bem, só para a gente fazer aqui um ponto de situação, esta direção entra quando, exatamente? Esta direção entrou no dia da primavera, 21 de março Deste ano. deste ano. Exato. Então, eu tinha aqui uma pergunta que era como é que tinha sido o ano 2024. Eu não sei se quer falar um pouco sobre isto. Neste caso, o ano atrasado. Não estou dentro dele, portanto, isso pertenceu a outro membro da outra direção. Pronto, eu só peguei a seguir ao Carnaval, portanto, a gente ainda tem tido assim grandes impactos na sociedade, pronto, grandes movimentos para grandes festas. A única coisa que a gente teve foi agora no passado, o Imperador era de Promessa, fez lá o seu jantar e a gente fez uma caixa generosa, tivemos uma caixa generosa, Contribuição. a contribuição no bar, por muita gente, mais consumo, não é? Pronto, e fizemos o que pudemos, portanto, comidas não podíamos fazer porque Exato. a comida pertencia à coroação, essa parte não fizemos, foi só bebidas, cafés, mas mesmo assim foi uma caixa muito generosa. A nível musical também houve assim muitas tocadas? Sim, por acaso a nível musical foi um ano que a gente, não sei se ficou poucos domingos em casa. Foi um ano de massacre para os músicos, mas foi um ano muito bom a nível de quadras. Procissões, fomos para sítios que a gente já, em procissões e tudo, que a gente já não ia há muito tempo, e outros sítios novos, tocámos nas marchas de São João, fizemos as procissões, fizemos voo de leitos. Posso dizer que foi um ano muito bom. A nível de musical foi um ano muito bom. E este ano tem perspectiva para isso? Este ano já temos já umas coisas mais ou menos agendadas, mas pronto, como começámos os ensaios muito tarde, não queríamos assumir compromisso por exemplo, com marchas. Este ano não temos marcha nenhuma para tocar porque tivemos já uns convites, mas como estávamos num impasse de direção, não há direção, assembleia e tudo, isso atrasou tudo um pouco, as pessoas tiveram que resolver a sua vida. E, dá para estar uns domingos mais em casa este ano? Sim, talvez, até poderá acontecer, aparecem coisas de última hora, mas a nível quase de marchas este ano estamos livres. Exato. Eu não sei aqui, a nível da direção, se existem alguns objetivos que queira cumprir neste mandato. Objetivos a gente todos tem, não é? Pronto, vamos tentar fazer o melhor que a gente vai fazer. Tivemos uma reunião da direção toda, a Assembleia Geral, o Conselho Fiscal e a própria direção em si, e já temos assim umas coisas elaboradas, como fazer assim uns certos convívios na esplanada e diversos, e fazermos também algumas coisas na sala de espetáculos. Portanto, uma das coisas que a gente vamos ter de novo na Sociedade Filarmónica da Ilha Nova, eu pertenço a um grupo chamado Vozes da Ilha, que pronto, trabalhamos muito para o turismo, e eu vou inseri-lo lá na sociedade, porque a gente também precisamos de apoios quando temos deslocações. Exato. E para termos esses apoios temos que estar ligados a uma instituição para conseguirmos os apoios governamentais. E acho que está certo, tem que ser coisas credíveis. E pronto, uma das coisas que eu vou agora no mês de maio, vamos à América, aos amigos da Terceira, lá fazer a Semana do Espírito Santo deles, e quando eu regressar, conforme as coisas correrem lá fora, eu estou intencionado em formar ali na sociedade uma escola de violas, porque pronto, não há muitas violas a tocar, apesar de haver conservatórios e muita coisa, mas aquelas escolas de violas típicas que para as nossas modas regionais, não há muita gente a fazer essas coisas. Os grupos folclóricos têm-se inquietado para conseguirem violas, portanto era um dos objetivos meu, pessoal, uma vez que vou inserir, não é do presidente, sim, mas sim do membro do grupo de vozes da ilha,
tenho essa vontade, vou propor lá a direção, já falámos nisso, mas ainda falta acertar uns pontos, eu espero que isso corra bem, e vamos tentar então para a sala de espetáculos, ver se conseguimos uns espetáculos, porque há muitos espetáculos que estão aqui a ser passados na ilha com pessoas da nossa terra, que nem sequer precisamos deslocar para elas, e que se calhar podemos encher a plateia várias vezes e acaba por dar vida à casa, e quando se faz um espetáculo, normalmente as caixas do ar funcionam mais positivas. Exato. Sobre os ensaios este ano, tem tido muita afluência, tem sido fácil? Pois, e a afluência, isso é o problema das bandas todas. Cada um tem a sua vida. A nossa banda, por acaso, é uma banda muito jovem. Temos tentado começar os ensaios sempre mais cedo para ver se eles vão mais cedo também para casa. Por acaso eles têm sido pontuais. Começamos o ensaio por volta das 8h30, mais ou menos 8h45, 20 para as 11, 10h30. É uma hora ideal, praticamente todos vão sempre de manhã no autocarro para a escola. Mas pronto, tem sido uma afluência, dias melhores, dias piores, isso é assim. O pessoal que trabalha, de turnos, as crianças na escola, é o normal de quem é músico amador. Normalmente nesses ensaios o ensaio é típico, como é fácil fazer, faz por naipes, regulares, como é que costuma ser? Isso é assim, até agora fizemos ensaios prontos, como a gente tinha o repertório de rua alinhavado do concerto, fizemos banda conjunto. Agora começamos a trabalhar já repertório de concerto para os bolos e há um eventual concerto que possa aparecer. Estamos a trabalhar em peças novas, a apresentação das peças à banda toda, em que ouvem os áudios e tudo do tipo de peça que é e sobre os papéis, e depois começamos a trabalhar e depois é que decide se vamos ter que fechar numa sala ou só clarinetes, um naipe de clarinetes, ou flautas, ou trompetes, conforme o desempenho, porque eles também, o sistema da nossa banda é distribuir os papéis, eles ouvem os áudios que eu coloco num grupo que a gente tem, eles vão fazemos o ensaio, vão fazer o seu estudo, e depois no segundo ou terceiro ensaio é que a gente decide se vamos ter que fechar mais aqui, fechar mais ali, para aperfeiçoar a peça. É quase como se fosse uma formação interna. Certo. Tem alguma formação assim programada, assim? Por agora, não temos nenhuma formação. Como referiu aqui há pouco o Sr. Francisco, muito bem, estes 25 anos, fora o resto se calhar como maestro, como é que vê a evolução desta banda? É assim, essa banda, quando eu era músico da banda, comecei na banda a aprender com 10 anos, fui executante de trompa, executante de trompete, mas desde que eu comecei na banda, a gente tinha lá um maestro que na altura, é este que a gente há pouco estava aqui a falar, que era o Sr. Francisco Anjos, mais conhecido para as pessoas saberem que é o Sr. Francisco Chamarrita. Ele é quem ensinava os jovens. Depois tinha um outro senhor que tocava tuba, aliás contrabaixo, que era o Sr. Manuel Vladão, que também foi meu professor da parte da teoria, e depois este senhor, o Sr. Francisco, já estava um bocadinho, já era uma pessoa já de idade avançada, e desistiu, e disse que continuava a tocar, mas já não queria ser mais maestro. E a partir daí continuámos sempre com maestros de fora, olha, uma vez outro, e havia que a necessidade da banda era ter maestros de casa. E depois também as escolas de música não funcionavam muito bem. Não funcionava porque olha, a banda agora está fraca, vamos fazer uma escola de música. Fazia isso 10, 15 alunos, escapava 15, escapava 10, ou escapava 8. Agora a banda está mais ou menos forte. Prontos, não se faz escola de música. Ficava ali 3, 4, 5 anos sem escola de música. E isso, comecei a apreciar isso, também já começava a crescer, já começava a ter uma noção das coisas, e depois fui para vários cursos de formação e tudo, e tivemos assim um incentivo, dei-me assim mais um incentivo, e foi na altura que veio o curso de regentes, e aqui o Sr. Francisco, que está na altura, estava na direção da Irmandade do Espírito Santo, onde pertencia à banda, e o maestro da altura tinha ido para a América, a gente ia fazer a abertura da festa da Abril Nova com marchas de São João, e agora quem é que vai ensaiar as marchas de São João?
não tinha ninguém, e então propuseram, como sabiam que eu ia ter o curso de regentes, propuseram para eu ensaiar as marchas, se calhar tipo para ver o que é que um jovem dava. E a partir daí, pronto, a coisa correu bem, e a partir daí fizeram a proposta para ser o maestro da banda. Na altura era muito novo, fiquei sem saber o que é que eu era fazer, porque estava com 19 anos. Na altura era se calhar um dos maestros mais novos aqui da região, ou mesmo a nível da ilha. Mas penso que, em relação à sua pergunta, na altura, quando comecei, a banda tinha 17 elementos, e a partir daí, claro, fizemos todos os anos sempre escola de música. A nossa escola de música a gente forma os alunos, mas depois temos que dar continuidades. Exato. Já houve anos a gente ter 3 escolas de música em funcionamento. Este ano tem escola de música? Este ano começamos já agora, a semana passada, com a nova escola de música, com 10 elementos, e temos uma que ainda retomou outra vez, que é os que saíram o ano passado, em 2024, Exato. que já estão a tocar na Filarmónica, mas claro, que precisa sempre dar o apoio, porque anda, parece, isso é como quem está a aprender a ler e a escrever. Tem que aperfeiçoar. Temos que aperfeiçoar e incentivá-los, embora que muitos já ingressaram no conservatório, na extensão de conservatório na Praia da Vitória, porque estão na FOC, tem a extensão de conservatório. Eu dou sempre um incentivo deles, aos pais deles. Há uns que começam, depois os horários também às vezes não são muito compatíveis, uns saem às 3 e depois têm que entrar na aula de conservatório às 6. Mas pronto, vamos andando assim. E sente que a adesão tem sido difícil? É assim, tem sido um bocadinho, porque a freguesia também é grande, mas também as crianças são poucas. E depois, assim, a freguesia tem muitas atividades. Tem grupos de jovens, tem futebol, tem escoteiros, tem... Garrafadas coisas. Exatamente. E depois, assim, depois tem karatés e diabo 4. E depois a Filarmónica é sempre a última coisa Mais esquecida. mais esquecida. Mas pronto, de qualquer maneira temos tido jovens para ingressar na escola de música, incentivados de uns para os outros. Há sempre agora essa escola de música começou, a força é tudo já descendentes de músicos, ou teve o avô, ou tem o pai a tocar, ou tem o tio. Pronto, a força e depois há um incentivo de uns, olha, estou na escola de música, não queres ir, eu por aí um Tenta amigo. sempre puxar sempre alguém. Exatamente. Pronto, é assim, dessa forma que a gente tem que conseguir dar uma coisa. Vamos fazer aqui uma pequena pausa para tentar também aqui refletir um pouco aos cidadãos da Vila Nova, para juntar aqui à freguesia, neste caso à Filarmónica, ouvindo uma marcha de procissão de Nossa Senhora do Val de António Rodrigues.
vamos continuar a nossa conversa. Como é que é a relação da freguesia com a filha harmónica? Sei que a Vilha Nova tem uma grande tradição para os botos, em que se junta muita gente, tem os carros tradicionais, e que aí, obviamente, a freguesia está junta e, obviamente, também gosta de ouvir a filha harmónica nesse dia, mas, tirando isso, sentem o apoio da comunidade? Portanto, a comunidade é como as outras freguesias, regular, tem um apoio regular, não é um apoio excessivo, mas se a gente fizer ver às pessoas a importância da filha harmónica, as pessoas percebem que a filha harmónica é importante. Eu sou do tempo que, quando ela era do Espírito Santo, não havia subsídios do governo porque não era uma associação, e a gente era do dinheiro das arrematações, que se mantinha a filha harmónica, e o dinheiro não dava. E o que é que nós fazíamos? E percorríamos a freguesia a fazer um petitório para a filha harmónica, e as pessoas colaboravam. Portanto, é preciso procurar as pessoas também, fazê-las ver que a filha harmónica é uma coisa importante na freguesia, porque elas sabem, mas às vezes relembrar é muito importante. E pronto, e as pessoas depois são assíduas e colaboram, e eu acho que a nossa freguesia é uma freguesia que quando tem alguém à frente das coisas que pede apoio a ela, e pronto, eles colaboram. Na Carim tem muita responsabilidade de ir para a frente das coisas, mas quando é preciso colaborar, eles estão lá, tanto que não era eu que estava na direção, mas o ex-presidente na reconstrução do palco fez um petitório na freguesia e as pessoas aderiram. Prontos, houve alguns que não aderiram lá por políticas lá deles, mas não tem nada a ver com isso. Mas pronto, olha, eu fui um dos elementos que disse, nem sequer sonhava que ia ser o próximo presidente da instituição. Ele esteve na minha casa e disse assim: olha, agora levas este, e quando for lá à frente, se for preciso mais alguma coisa, a gente está aqui para colaborar dentro das minhas possibilidades. Não vou pagar o resto do que falta, porque não sou banco nenhum, mas dentro das minhas possibilidades, se fosse preciso mais alguma coisa, estava disponível para dar mais alguma coisa se fosse preciso. Não, acabou por não ser preciso. Eles tiveram apoios governamentais, segundo me consta, e apoios particulares de pessoas que não querem o seu nome lá, pronto, mas a obra está feita, e o que interessa é a obra está feita, e agora vamos tirar partido dessa obra, e tirar partido daquela casa, e levantar a filha harmónica para o ar, e dar carinho àqueles jovens, porque os jovens gostam de carinho. Os jovens gostam de carinho, os adultos gostam, quanto mais os jovens, e incentivá-los e pô-los à vontade, e dizer-lhes: a gente estamos aqui para apoiar vocês, não pode ser 200, mas se calhar 99%, mas pronto, e é isso que a gente tem que fazer. E aí, quando as pessoas nos procuram, a gente tem que ser, pronto, vamos ser acessíveis a elas, vamos fazer-lhes ver que aquela casa que não é da direção, mas sim dos sócios, da freguesia, e pronto, vamos todos tirar partido dela, se precisarmos dela, para qualquer coisa, não vamos estar aqui, pronto, claro, quem é sócio, e quem não é sócio é diferente, mas por exemplo, vamos tentar retribuir aos sócios a confiança que eles têm naquela casa para se manterem de sócios. Infelizmente, há muitas pessoas que deixaram de ser sócios, ou seja, deixaram de pagar as cotas, só agora que estamos a tirar disso, porque estamos os papéis na mão e estamos a coisa. Posso até já aqui fazer um apelo a quem não pagou as suas cotas e que tem as cotas em atraso, que a casa não tem a culpa do que se passou, coisas boas ou coisas más, mas não tem a culpa do que se passou, e que se quiserem regularizar as suas cotas até um limite que vamos dar a eles, prontos, ou temos os sócios, ou então não vamos dizer que temos 1.200 sócios quando temos 600 a pagar. Porque
porque dizer que tem 1200 sócios é muito bonito, mas ter só 600 a pagar para os 1200 é complicado, acaba por ser complicado. Portanto, ou a gente quer ou não quer, ninguém é obrigado a coisa, mas pronto, acho que a casa não tem culpa de atritos que tenham podido haver entre membros de direções anteriores e outras coisas. Aquela casa é da freguesia, é para a freguesia, é para os sócios, é para a música agora, porque a música veio para aquela casa e acho muito bem que é o lugar certo da Filarmónica está lá, é naquela casa, porque tem todas as condições, tem sala de ensaios, tem sala para a escola de música, tem o gabinete do regente, tem uma sala de espetáculos que se a gente quiser fazer um concerto dentro da sociedade, o palco é amplo bastante para que se monte lá a Filarmónica com todas as condições e tem uma plateia extraordinária que leva à volta de 600 e tal pessoas. Eu ainda não me tirei bem de quantas pessoas é ao certo, mas eu acho que são à volta de 600 e tal cadeiras. Todas elas estufadinhas novas, e a sala está muito bonita, está muito bem arranjada. Pronto, a pessoa que vai lá não vai tirar partido de ver um espetáculo, mas confortável. E depois, aliás, a gente entende essas coisas, vamos aproveitar a ter bares nos comes e bebes para as pessoas se sentirem bem, claro. Ou no intervalo do espetáculo, ou depois do espetáculo, se quiserem permanecer mais um bocadinho. Pronto, essas coisas, isso tudo são coisas que ajudam à casa monetariamente e pronto, e para que a gente possa depois investir na Filarmónica. Sei que a Filarmónica, sou da freguesia e sei como é que as coisas têm rolado. Acho que a Filarmónica já não vai há muito tempo, já não sei assim há muito tempo, salvo erro. Desde 2019. 2019. A viagem que fizemos foi às Flores. Pronto, 2019, nunca mais tiveram assim uma saída da ilha, não é? A culpa foi do Covid, o Covid mexeu, mas... O Covid mexeu muito. Mexeu com as coisas todas, todas. mexeu com todas as instituições. Essas instituições todas se sentiram com essa maldita pandemia, mas pronto, mas agora acho que as coisas estão a normalizar, vamos tentar empurrar as coisas para a frente e fazer as tripas de coração para que tudo corra pelo melhor. E vai conseguir. Aqui eu se calhar vou falar mais como este, porque estava presente. Qual foi a importância de um fardamento novo, relativamente novo, que ele já tem Sim. Provavelmente 3 anos, talvez? Não, fardamento foi estreado nos nossos 60 anos. Ou seja, a gente para o ano faz 70. Sim, mas tendo em conta que é até um fardamento bonito, que ele é fora do comum das Filarmónicas, estão os floreados nas mangas. Sim. Que impacto é que teve esse pelo menos para os músicos? O impacto foi bom. A gente estava com um fardamento. Mais gente vinha do Espírito Santo, que é o padroeiro da freguesia e é o padroeiro da Filarmónica. Usava-se muito o fardamento branco, calça branca, e a gente começámos. Antigamente usavam um casaco verde, depois passou para casaco preto, mas sempre foi a calça branca. E a calça branca no Espírito Santo é muito complicado. Ainda para mais uma banda jovem. Uma vez estava sempre com as calças sujas e tudo. E então, quando é num dia de bolso, que é de manhã à noite, quando chega à tarde, os rapazes novos já estão em pantanas. Sim. E então a gente já estava lá com um problema dos casacos, com vários tons de preto. E como a gente ia fazer 60 anos, falámos em pedir apoios e através da Junta de Freguesia, na altura o Sr. Rui Nogueira, que era o nosso Presidente da Assembleia Geral e era o Presidente da Junta, falou-se com ele e mais a gente fazia os 60 anos, estava na altura, o antigo fardamento já tinha cerca de 30 anos, estava na altura, se calhar a gente pôr um fardamento mais para os tempos de hoje. Falaram com uma estilista lá da freguesia, uma moça estava a ter o curso de estilista em Lisboa, para ela fazer um design de fardamento, fez o design do fardamento, foi aprovado e todos os músicos gostaram e pedimos os apoios, tivemos muito apoio dos imigrantes lá fora, houve imigrantes que se juntaram lá fora, fizeram jantares para apoiar o fardamento, no Canadá também a mesma coisa, e estreámos o nosso fardamento nos 60 anos.
que até por acaso os 60 anos foi engraçado porque a abertura da festa foi elaborada pela Junta de Freguesia e não havia aquele cortejo habitual de rainha e tudo, não sabiam bem o que é que a Junta não sabia bem o que é que ia fazer, e então lançaram a ideia da gente fazer a estreia do UFA. Ser o dia da abertura da festa ser dedicado à Filarmónica. A Filarmónica foi o seu conselho, da apresentação do seu fardamento, e para cá foi um enchente muito grande. Vamos passar para o terceiro tema musical. É um excerto de trompete para a banda de Andrew Pearce.
não fugindo aqui muito ao nosso tema, não sei se querem destacar aqui o ponto forte da banda da Filarmónica. Porque que o AD para a Vila Nova e não para outra sociedade? Pois, isso é uma pergunta Rasteira. rasteira, não. Isso cada banda tem o seu ponto forte. Olha, há pouco a gente estava a falar na questão da Água-Alva. A Água-Alva tem as sextas-feiras, tem as cordonizes. A gente, somos um grupo unido, é um grupo quase praticamente familiar. Porque está o tio, está o avô, está os primos, está os irmãos, e já houve tempos de não ser assim, mas agora está praticamente. Eu já tenho o meu filho, já tenho a minha filha na escola de música, já tenho o outro que já tem a filha, já tenho ou seja, o pessoal da minha geração já tem praticamente todos os filhos lá, e isso já se torna-se e o grupo neste preciso momento está unido. Agora vou dizer um ponto forte de incentivo, é a união do grupo que a gente tem agora, que a gente tem tido. Claro que a gente às vezes recebe propostas de outras pessoas, de outras freguesias para vir tocar com a gente, ou estão na mesma escola dos outros elementos. A gente nunca fecha a porta a ninguém. Aqueles que quiserem juntar-se com a gente, seja de outras filarmónicas, seja de outras freguesias. Há um exemplo aqui da nossa escola de música, começou a semana passada, lançamos o cartaz e tivemos elementos que se inscreveram de outras freguesias. Prontos, gostavam de aprender a tocar um instrumento. Não sei se a freguesia não tem escola de música, mas vieram e estão connosco nas aulas. Prontos, é basicamente isso. Aqui só para a gente alinhar as conversas todas, o estatuto prevê que a direção apenas seja só de um ano? Sim. Eles dizem que a fim de um ano, portanto, que tem que se apresentar as contas da sociedade, pronto, à Assembleia Geral, para eles saberem como é que as coisas estão, mas parece-me que desde o momento que a direção anterior se mostre disponível para fazer e tenha objetivos para realizar, acho que pronto, tanto que o outro rapaz esteve lá 7 anos, o que eu acho que foi um bocadinho demais para ele, porque torna-se cansativo e coisa, mas pronto, é como eu dizia há bocadinho, uma direção que vai para ali tem que ter pelo menos 3 anos de direção, porque o primeiro ano é para começar a andar, o segundo é para andar e o terceiro é para marchar para casa, não é? Pronto, e é muito bonito a gente marchar com a noção de missão cumprida e de ter deixado algo feito pela instituição. Apenas sendo um percurso recente, neste caso 1 mês e meio, mais coisa, menos coisa, o que é que gostariam de ter e que ainda não têm? Tanta coisa, tanta coisa. Queríamos ter de volta os músicos que, por isto ou por aquilo, saíram da Filarmónica. Já fomos à casa de alguns, uns voltaram, outros não disseram que não voltavam, mas ainda não voltaram, e gostávamos que eles voltassem porque aquela casa é da música, é deles, e eles fazem falta, e não é, prontos, daqui a muito tempo, prontos, a gente pode já ter também a banda organizada, não é? Porque a gente vai tentar organizar, porque vamos começar outra vez com escolas e começar a entrar mais, pelo menos não. É muito bonito, a gente ter alguém que substitua os mais velhos, porque a gente, que queira que não, a partir de uma certa idade, tem músicos lá que, por exemplo, o Sr. José Fonseca Valadão, mais conhecido por José Chaleira, foi uma pessoa muito daquela música, assim,
fez os 50 anos como músico. Tem o Sr. José Urique, que não pode andar, mas que tem ido aos ensaios para depois tocar nos concertos. O Sr. José já não pôde fazer isso, derivado a problemas de saúde. E pronto, e era muito bonito que mesmo aqueles que não podem andar, se quisessem voltar, pelo menos para participarem nos concertos, uma vez que é coisas que são feitas sentados, não é preciso andar. Não tanto esforço físico. Pronto, e depois dava mais enchimento, porque a gente quer queira que não. Faz sempre falta. Quantos mais. Até os mais encobrem um erro. Há sempre ali uma pequena falha cá, há um que encobre o outro. Eu também fui músico de 12 anos e sei como é que isso funciona. Eu sou daqueles músicos que a gente tocava, era uma nota em cada pé e não fugir muito ao ritmo e saber, portanto, o que é que a nota, não era tocar, ter lá uma nota de dó e dó ao ré. Mas, sim, tinha que se dar ao dó, mas pronto. Eu se calhar faço aqui só uma pergunta ao Sr. Márcio. Existe algum objetivo para cumprir ainda como maestro desta filarmónica? Existe. Olha, eu gostava muito de direção de corista com a banda e a América. São dois sítios. São sonhos quase. Sim, posso dizer que sim. Este ano tem algum concerto programado, algo assim? Não temos, porque derivado daquilo que a gente já falou, estamos com um mês e meio aqui de duração e de ensaios, e também a banda está forte e não está forte, temos já umas lacunas. Retomamos agora a nossa escola de música e a gente decidimos, foi os músicos e direção, que já falámos, este ano vai ser um ano em que a gente vai preparar os nossos 70 anos, ano de preparação dos 70 anos, para o ano fazemos 70 anos e para o ano vamos todos festejar em grande. Portanto, já tem concertos, um concerto preparado não, pensado para a comemoração dos 70 anos. Já temos umas coisas pensadas, há umas já faladas entre os músicos, outras já faladas com a direção, mas é um ano que é para a gente ir sentando e falando para preparar os 70 anos e festejar todos em grande os 70 anos da forma. Infelizmente o nosso tempo está curto. A certeza que tínhamos muito mais para falar e divulgar sobre esta filarmónica. Quero agradecer a vós por ter cá como convidados. Agradecer também aqui ao Rádio Clube e ao Álvaro por terem apoiado aqui o programa. Os vossos contactos, penso que são as vossas redes sociais. Eu não sei se tem mais alguma, sem ser o telefone que eu tenho aqui, que é o 295 90 2105. Espero não estar a dizer asneira. Muito obrigado novamente. Neste caso, até para a semana a todos vós, e ficamos a ouvir o Passo Dobo de Ao Vai Canhoto de Carlos Marques.
Fanfarra Operária convida.